Fala galera, hoje tem Racing e Corinthians que medem forças nesta quinta-feira a partir das 19 horas no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar aí as últimas informações para esta partida e a provável escalação do Timão. Fala, Plihá, um beijo para você, aos amigos do F360, ao fã de esportes. Estou aqui no Centenário, pela segunda vez, tá? Que eu estive ontem na transmissão entre Cerro Largo e Vitória. E essa noite a bola vai rolar para Racing do Uruguai e Corinthians. É a quinta fase aí da Sul-Americana, jogo importante. O Corinthians precisa vencer para continuar vivo nessa disputa, nessa competição. A gente sabe que depois tem o Huracan fora de casa, então são duas partidas complicadas para o Corinthians e um Corinthians que vem desfalcado, né? O torcedor primeiro recebe a notícia do Memphis, que o Memphis acabou se lesionando durante o treino na segunda-feira. Então já não viaja, fica passando por avaliação no departamento médico. Agora vem a notícia de que o Ranieri também não irá jogar, não foi relacionado, também vai fazer um tratamento no departamento médico. A gente sabe que o Félix Torres, por suspensão, também não está nessa partida, o Garro ainda não voltou, o Gustavo Henrique está se recuperando de uma cirurgia, então é o Corinthians que chega desfalcado para esse jogo, mas que precisa vencer. Então alguns garotos acabam ganhando chances, né? Como o Kaique da base, que está entre os relacionados e pode ganhar chances como titular ou entrar ao longo da partida. O que se sabe é que será um jogo complicado para o Corinthians. Há sim muita pressão. A última rodada do Campeonato Brasileiro diz muito sobre isso, contra o Mirassol. Tem o clássico no domingo contra o Santos, então é uma sequência difícil, viu? É difícil ter paz aí cobrindo o Corinthians. Mas eu vou fazer o convite para o fã de esportes, porque o jogo é às 7 horas da noite. O fã de esportes vai acompanhar pelos canais ESPN e Disney Plus todos os detalhes, o pré-jogo, o pós-jogo, todos os detalhes durante os 90 minutos. Vamos ver como o técnico Dorival Júnior vai montar essa equipe. A gente tem que lembrar que desde que ele estreou pelo Corinthians contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, ele vem fazendo importantes modificações na equipe. Todo jogo faz uma escalação nova, coloca jogadores que até então não vinham sendo utilizados. Então fica essa dúvida para como chega esse Corinthians desfalcado para esse jogo tão importante. Ó, Plihá, qualquer coisa é só chamar, estaremos aqui durante todo o dia, até o apito inicial, o apito final e também o pós-jogo. É o nosso compromisso com o fã de esportes, tá bom? Beijo pra vocês e até daqui a pouquinho. Beijo, Lili. Maravilha, então. Qualquer coisa, a gente te coloca no ar de novo. Eu quero te ouvir, João Gonzalez, mas antes eu preciso, nós todos, o fã do esporte corintiano especialmente, quer ouvir Dorival Júnior. Bora. Fala, Dorival. É uma partida fundamental para a nossa equipe. Precisaremos estar muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. Um jogo sempre muito difícil. Porém, nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos à última rodada. O principal é buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. Eu acho que da maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol, são duas situações completamente distintas e nós temos que encontrar uma regularidade. E a regularidade ela só é alcançada a partir do momento que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos um pouco mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho. Dionizinho, hoje é carne assada, mamão com açúcar. Hoje é uma mangaba pro Corinthians. Não, tudo bem. Vou concordar com você que o Racing pode ser uma carne assada. Perdeu os últimos 6 jogos que disputou, seja no Campeonato Nacional ou na Sul-Americana. Ah, então é aquela carne assada desmanchando. Desmanchando, de vovó. Né? Derrete na boca. Derrete na boca. Mas assim, o Corinthians também tem desfalques, o Corinthians tem o Carrídio pendurado. E é uma tarefa muito difícil. Caso vença hoje, você tem depois o Huracan na Argentina para garantir a classificação. Não contar com o Memphis já lesionado e talvez o Carrídio, seria complicado para o Dorival. Mas foi importante até escutar o Dorival antes do nosso papo aqui, porque é o seguinte, o Corinthians precisa dar uma resposta.
Após a derrota pro Você Mirassol... faz esses agachamentos aí, Joãozinho? Ah, já fiz muito. Hoje em dia, a panturrilha dá uma cantada. Mas a gente tem que lembrar que no último jogo, na Sul-Americana, em casa, contra a América de Cali, o Corinthians não teve uma boa atuação. O Corinthians sai na frente com um belo gol do Memphis, etc. Só que toma um empate, mais uma vez, no início do segundo tempo, e depois não cria o suficiente para conseguir os 3 pontos. E é por isso que eu acho que hoje o Dorival deve contar com o Coronado como titular, que é um dos poucos que se salvou da péssima atuação contra o Mirassol. O Coronado jogou muito bem. Acho que ele tem que ser titular enquanto o Garro estiver fora, porque é um cara que cria, finaliza, tem bom passe. E na zaga fica a questão, né? Você não tem Félix Torres, você não tem Gustavo Henrique, você provavelmente vai de Kaká e André Ramalho, 2 jogadores que vêm numa fase ruim. Seria uma opção ali, talvez, usar o Tchoca, viu? Só uma dica aí pro Dorival, talvez utilizar o Tchoca, porque ficou queimado após a pré-Libertadores, mas é um bom zagueiro, é um menino bom, não dá pra queimar ele apenas... cometido no final do primeiro tempo da ida contra o Barcelona em Guayaquil. Exato, e já tinha feito um gol contra também contra o CV, né? Tem essa também, na Quem pré-Libertadores. apanha não esquece, né? Tem boa memória. Boa Acontece, memória, acontece. A gente estuda muito pra estar aqui. Donk, depois de uma semana difícil, com o empate em casa para o América de Cali e a derrota para o Mirassol fora de casa, a primeira derrota do Dorival, o primeiro revés do Dorival, hoje tudo para ainda manter a chama da esperança de classificação acesa. E a partida é importante em tantas camadas, né? Porque o Dorival fala, eu concordo, a questão do Corinthians tem regularidade. Sim. No início muito positivo, aquilo não era o padrão, até pelo que vinha sendo o Corinthians, depois a gente viu a queda não só no resultado, mas nos desempenhos recentes também. Então acho que o Corinthians briga muito por isso, para tentar ter mais regularidade, evoluir defensivamente, que tem muitos problemas, o João já falou, e aí não é só a questão dos nomes que estão em má fase, mas do sistema todo defensivo. O Corinthians tem sido muito vulnerável, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, e a luta pela classificação. Acho que ainda a prioridade do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro, e eventualmente se classifica, você vai discutindo a importância da Sul-Americana. Mas você se manter vivo na competição seria muito importante. Lógico que o Corinthians, acho que o que pesa, o que ameniza um pouco o peso da campanha que não é boa, o Corinthians pegou um grupo de Libertadores na Sul-Americana, mas isso não tira o demérito de toda a campanha, de ter perdido em casa pro Huracan. Acho que ainda o Corinthians era a principal força do grupo, mesmo com um grupo difícil. Então, por isso que eu acho que as críticas são justas em relação a todo o desempenho, né? Desde fase prévia da Libertadores. Então, acho que o Corinthians tem a missão de ser mais regular, a luta pela classificação e diante, assim, de um adversário que tecnicamente é muito frágil, e você tem uma atmosfera completamente convidativa. Você não vai ter pressão de torcida nesse jogo. Eu concordo, acho que não tem, é indiscutível, né? A prioridade do Corinthians pelo elenco que tem que ser o Campeonato Brasileiro. Acho que brigar lá em cima por título é meio fora da realidade, mas conquistar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, aí sim é algo que pode acontecer. De qualquer maneira, dá uma certa pena, um certo dó, né, Breler, porque a Sul-Americana, sem dúvidas, também a possibilidade maior, ou a conquista mais acessível. E aí, se você pensar que o Corinthians já conquistou o Campeonato Paulista, você fechar o ano com Paulista e Sul-Americana, você faz uma temporada bonita, né? O Corinthians, no ano passado, ficou a um passo da final. Ou a um passe da final, né? Se o Garro passa aquela pro Yuri Alberto contra o Racing, mas ainda assim, é muito decepcionante a campanha do Corinthians, porque se a gente olhar para o que os adversários fizeram no grupo, o Huracan, que está em primeiro, tem 8 de saldo. Dos 8 de saldo, fez 7 contra o Racing, que o Corinthians só fez 1. E quando estava 11 contra 11, o Corinthians estava jogando pior do que o Racing na arena. Sim. Então, dá a dimensão do quão frustrante é o desempenho do Corinthians. Hoje, até por essa diferença de saldo, é jogo que o Corinthians tinha que entrar com ambição de goleada, de fazer uma boa diferença de saldo para ter chance de, quem sabe... São 8 gols de saldo do Huracan, mas para ter alguma esperança de disputar o primeiro lugar. Remota, assim, mas ainda existe a chance. O resultado do Huracan ontem contra o América de Cali faz com que o Corinthians pelo menos dependa apenas de si para classificar. Quanto foi, para quem não sabe? Para vaga. Para vaga, porque assim, ontem se o América de Cali vence o Huracan, possivelmente o Corinthians podia se complicar ainda mais. Dá para sonhar, mas acho que
primeiro colocado vai ser muito difícil. É muito gol para tirar, mas ainda assim, para tirar a zica pelo menos, de conseguir uma boa vitória. Pelo que o Huracan demonstrou aqui na Neoquímica Arena, vencer este time na Argentina vai ser Não vai ser carne assada. Pode ter certeza que não vai ser. Mas hoje é o jogo da carne assada. Hoje é o jogo de imposição do Corinthians mesmo. Mas também era na Neoquímica Arena e não estava jogando, como você bem lembrou, não vinha jogando bem, mesmo antes da expulsão do Félix Torres, né? E depois da expulsão, o Corinthians deve uma boa atuação, assim como a gente falou do Flamengo, o Corinthians deve uma boa atuação em competição sul-americana, cara. Nem na pré e nem na sul-americana convenceu ainda. A ausência do Memphis. Eu acho que ele vai de Thales Magno. O Memphis também tá devendo uma atuação na Sul-Americana. Talvez seja o jogador do Corinthians que menos entregou. Faz parte, fez o gol contra a América de Cali, é verdade. Vai fazer falta, obviamente, é um jogador muito importante. Eu acho que ele vai de Thales Magno e Romero no ataque hoje, muito provavelmente. Quer o cardápiozinho de hoje? Quer. Caprichado? Vambora. Já trabalhou em restaurante? Já. Quando era moleque? Né? Você sabe, né? No Outback e no Hits. É mesmo? Que legal. Bom, então, o João Gonzalez, primeira opção de prato para essa quinta-feira. Olha lá. Racing e Corinthians, hoje às 19 horas. Vamos mudar. O que mais teremos? Nacional do Uruguai e Internacional. Às 19 também, só que na ESPN. É o Corinthians que ainda dificilmente vai classificar em primeiro, seria um milagre. Pode classificar em segundo, e aí tem playoffs na volta do Mundial, 2 datas ali que o Corinthians vai ter que jogar, com jogos de ida e volta, com eliminados da Libertadores, mas precisa ganhar do Racing do Uruguai para isso acontecer. E aí, obviamente, o Dorival está focado no jogo contra o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai dar uma revezada na galera, vai colocar a gente ali que não está jogando sempre e tudo mais. A gente nem consegue prever muito a escalação, porque senão eu vou ficar aqui batendo cabeça com vocês, vai ser esse ou vai ser aquele, vai ser... A gente não... Eu realmente não sei, eu tô sendo bem franco com vocês aqui, não sei qual time que o Dorival vai escalar. Alguma ideia a gente tem. Agora, ele tem um desfalque, mais um, né? Além do Memphis, que já estava fora por conta de uma lesão no tornozelo, do próprio Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, do Félix Torres, que está suspenso, né, depois da expulsão contra o Racing. Agora, o Ranielli, que é um titular, dá pra gente colocar assim, do Dorival Júnior, ele sofreu um edema na coxa direita e tá fora do jogo. E aí pode ser que o Maicon ali ganhe sequência como primeiro homem, ele tem Rian, ele tem Charles, Alex Santana, tem toda essa galera aí para colocar no meio de campo pra gente entender como é que ele vai montar esse time. Mas é mais um desfalque, além de todos esses que eu já citei. E aí a dupla de zaga pode ser André Ramalho e Kaká, pode ser que o Choca volte a ganhar uma oportunidade, não tem como a gente saber, né, exatamente, mas enfim, é mais um desfalque. Agora, entre os relacionados tem uma grande novidade, e para mim é uma boa novidade sim, o garoto Kaique. Vocês vão lembrar do Kaique. O Kaique fez o gol do título da Copinha em 2023. É isso? Não, perdão. 2024. Janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, o Corinthians perde o título para o São Paulo. Ele joga também. Só que o Kaique já tem 21 anos. E por que, diabos, a gente ainda não viu o Kaique no time principal? Esse é um problema, né? Porque o Dorival ele tem essa expertise. Ele tem essa característica, ele usa a base, ele olha jogadores talentosos e usa. E a informação é de que ele se espantou com o menino nos treinos. O Corinthians não tem um jogador no time de cima com a característica do Kaique, com a característica de jogador de lado de campo que tem como potencial o Kaique. Vamos combinar, 21 anos já era para ter subido há muito tempo. A gente está vendo aí jogadores ganhando oportunidades com 16, 17 anos. O São Paulo estreou o Luca aí com 17 anos fazendo gol em Libertadores. E o Corinthians tem um menino de 21 anos que ainda não utilizou. Claro, você chega a uma conclusão óbvia de que daqui a pouco ele não é um fenômeno, não aconteceu, se ele tem 21 anos e não recebeu a oportunidade. Mas, nem mereceu uma chancezinha para a gente entender se ele vai adaptar aos titulares, ao grupo principal, se ele vai assumir a bronca e tudo mais. Nada, depois de ter ido muito bem no Sub-20... Finalmente, o Kaique foi relacionado. Acho que não vai entrar nesse primeiro jogo, mas começa a ter contato, né, com o grupo principal, começa a frequentar, e daqui a pouco o Dorival ele põe para jogar. Ele gosta de moleque, ele está precisando abrir o elenco, tem algumas possibilidades ali que precisam acontecer. Então talvez o Kaique seja
uma possibilidade, aí um coelho da cartola, alguma ideia que a gente não tinha. O Corinthians não está contratando, vai contratar só na metade do ano, se é que vai, né? Eu imagino que sim. Então, daqui a pouco a base pode ser uma solução e o Kaique finalmente está entre os relacionados. Lanterna da chave, o Racing recebe o Corinthians com a missão de cumprir tabela no torneio continental. Embora ainda tenha chances remotas de classificação, a equipe uruguaia sequer somou pontos na Sul-Americana com 4 derrotas em 4 partidas disputadas. O Timão também vive situação delicada. Antes apontado como favorito do grupo, o alvinegro tem 5 pontos ganhos, está na 3ª colocação da chave e precisa vencer o Racing nesta noite para manter vivo o sonho de classificação ao mata-mata do torneio continental. O Huracan lidera com 11 pontos, seguido pelo América de Cali com 7. Os times empataram sem gols quarta-feira na Colômbia. Apenas o líder avança diretamente para a fase de oitavas de final. O segundo colocado de cada chave vai disputar uma eliminatória com um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores para definir mais 8 times nas oitavas da Sul-Americana. Por mais que precise da vitória para se manter vivo na competição, o Corinthians irá a campo com uma formação mista. O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns de seus titulares para esta partida, para ter força máxima no duelo de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Apesar das mudanças, o Timão deve manter o esquema com 4 meio-campistas. A ideia é proteger o sistema defensivo sem abrir mão da força ofensiva, marca registrada da equipe desde a temporada passada, ainda sob o comando do argentino Ramon Dias. Provável time: Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká ou João Pedro Choca e Fabrício Angileri ou Matheus Bidu, José Martínez, Maicon ou Charles, André Carrijo e Igor Coronado, Thales Magno ou Héctor Hernandes e Romero.